Deus, chegamos aqui na última parte da mensagem, né? O pessoal ficou contente aqui, né? É o último domingo que estamos aqui e um novo tema a partir do mês que vem. Nós estamos bastante bravos com o Ronaldo e com o Guilherme. Quando vocês falaram que foram correr 60 quilômetros às 3 horas da manhã, o Fadu ficou muito desapontado. Por que vocês não nos convidaram, hein? Maurílio não iria também, Maurílio? 60 quilômetros de Merval, Conceição. Então, vocês têm que convidar a igreja quando tem um evento maravilhoso como esse, tá bom? Às vezes era bom cartaz. Bom cartaz ali, ó, 60 quilômetros, 3 horas da manhã, na serra, pelo visto, né? Descido, eu tinha subido também. Isso aí, tá bom então. Irmãos, sejam bem-vindos, boa noite a todos que aqui estão. Nós vamos, última parte sobre quando a criação fala, e hoje nós vamos abrir Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Indico a quem quer alguma orientação que eu devo ler, não sei o que ler, leiam Gênesis. Como é bom ler Gênesis, meditar em Gênesis, os capítulos aí. Gênesis capítulo 3 diz o seguinte: mas, a Bíblia sempre que ela fala mas, você compara com o anterior. O anterior falava que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Estavam no paraíso, num lugar de deleite, e ali tinha inocência. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. E ela vai acrescentar aqui alguma coisa que Deus não havia dito, não: nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, te louvamos pela tua palavra santa, preciosa. Te louvamos pelas pessoas que aqui estão nessa noite. Oramos a Deus para que a tua palavra fale com cada um, fale ricamente ao coração de todos nós que estamos aqui, que através da criação, Deus, possamos te contemplar, te louvar e te adorar e entender, Deus, que o Senhor tem uma vida de propósito para cada um de nós. Te louvamos, a Deus, porque enquanto o mundo segue uma direção, ensinando que o mundo veio ao acaso, estamos aqui sem um propósito. Jesus veio para nos revelar a Ti, ó Deus, e o Senhor comprou um povo para que possa crer na Tua palavra, e nós fazemos parte desse povo. Cremos no Deus Criador e Deus Sustentador, e oramos para que o Senhor nos ensine mais sobre Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Aqui nós temos então Gênesis capítulo 3, e vamos ajeitar Gênesis capítulo 3. Estamos com uma bela imagem aí. Quem pintou, Fernandinho? 1550, ó, você não estava lá, né? Tintoretto, canto clássico sobre a criação, Adão e Eva. Temos muitas divagações, como seria o paraíso. Eu achei a Eva um pouco cheinha ali, né? Eu acho que ela não era vegetariana, acho que ela comia churrasco com Adão. Estão vendo a barriga da Eva um pouco avantajada ali, mas nós temos ali, fazemos muitas imaginações, temos muitas alegorias, como seria o paraíso. Realmente é um lugar de pureza, um lugar de inocência, um lugar de beleza. E ali nós aprendemos que Deus criou os universos, os céus, e faz a terra, e na terra Deus coloca
vegetação, coloca todos os animais e cria a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. Então nós vemos que a criação fala justamente, primeiramente nós vimos sobre a glória de Deus. Primeiro capítulo de Gênesis, um Deus Criador, um Deus Todo-Poderoso, e disse Deus e se fez. E disse Deus e se fez. E disse Deus e se fez. Vemos que ser Deus Todo-Poderoso, tudo que ele fez era bom. Era bom. E quando criou o homem, ele viu que era muito bom na conclusão dos 6 dias da criação. Então nós aprendemos sobre Deus Todo-Poderoso, a glória, o poder de ser Deus. É nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós pregamos. Daí no domingo passado, segundo estudo, nós vemos que ser Deus em amor, detalhamos na criação do homem, que ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. A melhor e talvez única definição de vida, um fôlego soprado por Deus. Ali está então Deus soprando o fôlego da vida nas narinas dos homens, na narina do homem, e nós vemos ali que o homem, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, vimos que Deus passa um pouco de si, essa imagem, para o homem. Um homem responsável, um homem com poder de decisão, um homem com poder de criação, um homem com gosto, um homem com virtudes, um homem que tem realmente um reflexo de Deus, mas não é Deus. Então nós vemos ali a imagem de Deus, só que finalizamos a mensagem falando que a imagem foi distorcida. Nessa imagem o homem deveria ter domínio sobre a criação, mas o pecado fez com que a imagem fosse distorcida, manchada. Com isso o domínio ficou alterado. Então nós aprendemos no último dia que a imago Dei, a imagem de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, foi maculado pelo pecado. E hoje nós vamos detalhar, nós vamos adentrar um pouco mais, seguindo os capítulos de Gênesis, justamente sobre o pecado, e nós vamos ver que a criação fala justamente sobre o Filho de Deus. Não tem como pensarmos na criação sem pensarmos no Filho de Deus. Não tem como lermos Gênesis capítulos 1, 2 e 3 sem compreendermos o Filho de Deus. Toda a Bíblia se desenrola a partir de Gênesis 3 num plano de redenção. Vocês vão estudar que a partir de Gênesis capítulo 3 nós vamos entrar num plano de Deus, um plano de redenção para restaurar aquilo que o homem perdeu, para readquirir aquilo que o homem deixou escapar. E esse plano é chamado de plano de redenção. E nesse plano de redenção fala sobre Jesus. Então nós vamos folheando a Bíblia, e é um plano de redenção. E Satanás faz o possível e o impossível para que a cruz, para que não chegue até a manjedoura. Então vocês vão ler a história de Esther. Na história de Esther, quase o povo judeu foi exterminado. Vocês vão ver, por exemplo, a história quando os judeus são exilados para a Babilônia, quase são exterminados, mas Deus sempre preserva o remanescente. A história da redenção, até que Jesus nasce. Com muito custo Jesus nasce. Daí Satanás é derrotado, mas mesmo derrotado ele faz o possível e impossível para que a cruz não exista. Mas Jesus chega até aquela cruz sem pecado e ali morre por nós. E hoje Satanás derrotado continua vivo, ativo, atuando para que essa verdade não seja divulgada, não seja conhecida, não seja testemunhada. Talvez uma questão interessante: existe veracidade em Adão e Eva? Existe um fundamento bíblico, existe um fundamento lógico nessa história do fruto, nessa história do paraíso? A Bíblia fala que nós vivemos pela fé. Eu insisti no primeiro dia que o evolucionista vive pela fé. Ele não tem como provar que o Big Bang existiu, não tem como provar que a vida veio de uma casualidade, ele não tem como provar que a evolução existiu. É filosófica. E a Bíblia afirma que nós também cremos pela fé que foram criados os céus e a terra. Então, tanto o evolucionista, o ateu vive pela fé e nós também vivemos pela fé. Qual a veracidade que nós temos a respeito da história de Adão e Eva? Na genealogia, Lucas capítulo 3,
vai falar de diversos personagens e chega lá no versículo 38, Cainã é filho de Enos, que é filho de Sete, que é filho de Adão. Então você lê todos os homens, os personagens da genealogia, e Adão não é místico, Adão não é uma invenção, Adão, ele faz parte realmente do relato bíblico, sim. Lucas capítulo 3, versículos 37 e 38. E os próprios fatos mostram isso daí. Assim como a Bíblia relata a história de Moisés, relata a história de Jó, relata a história de outros personagens, vocês vão ver, por exemplo, em Romanos capítulo 5, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Então, se você quiser entender Adão como uma fábula fictícia, Moisés também tem que ser entendido como fábula fictício. Ou seja, realmente Adão, de acordo com o Novo Testamento, um personagem real, um personagem que existiu. Nós vamos dividir o estudo de hoje em 3 partes. Primeiramente a queda, vamos avaliar a queda, o pecado. Em segundo lugar, a vida em Adão. Em terceiro lugar, a vida em Cristo. Então, para nós entendermos a Bíblia, o contexto bíblico, nós vamos entender esses 3 pontos. E começamos justamente com a queda. E agora a gente vai voltar para Gênesis capítulo 3 ali. Vocês notem como é interessante, Adão e Eva recebem uma ordem de Deus de não comer do fruto. Eram 2 árvores ou uma só? Aparentemente 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E existia algum poder místico, algum poder mágico nos frutos? Não, poder mágico tem lá no Aladim. Se vocês quiserem, vocês vão ver o Aladim, lá tem muita mágica, tá bom? Mas no fruto em si, no que nós visualizamos aqui, e Satanás chega ao primeiro ponto, ele questiona justamente na palavra de Deus. E vejam, dos versículos 1 ao 4, ele vai perguntar para Eva o seguinte: olha, vamos voltar para Gênesis capítulo 3, é assim que Deus diz? Note que Satanás, ele vai trabalhar justamente na negação da palavra de Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Quando seu filho estuda na escola Big Bang, quando seu filho estuda na escola Teoria da Evolução, quando seu filho estuda na escola Filosofia, quando seu filho vai para a faculdade, estuda Psicologia, e começa a estudar grandes homens, grandes filósofos, grandes pensadores, vocês vão descobrir que todos eles fazem o mesmo questionamento. Eles vão de encontro à palavra de Deus. Então, é assim que o iluminismo se instalou na França. E quando nós estudamos os grandes filósofos do iluminismo, todos eles começaram a bater: será que Deus existe? Eles começaram a questionar a existência de Deus e as palavras de Deus. Então, ali aflora um período onde a religião é deixada de lado e a filosofia implantada com bastante força. Então, quando nós paramos para pensar, o que Satanás faz em Gênesis 3 é o que os homens fazem nos dias de hoje. Grandes pensadores, grandes filósofos, a mídia intelectual, elas questionam justamente a palavra de Deus. E é interessante que Eva, ela acrescenta alguma coisa naquilo que Deus disse. E como diz um grande escritor bíblico, Eva tem muitos seguidores, porque hoje muitas vezes nós falamos coisas que o próprio Deus também não disse. E daí, vocês notem, Satanás vai ligar a primeira doutrina, quando ele diz: é certo que não morrereis. Versículo 4, ele garante para Eva que eles não morreriam se comessem do fruto. Ou seja, nega justamente a doutrina do juízo de Deus. Quando você vai estudar filosofia, psicologia, humanismo, quando seus filhos estiverem na faculdade, sabe o que eles vão aprender? Que não existe juízo de Deus. Então eles vão aprender: viva o dia de hoje como você bem entender. Não existe negócio de céu e inferno, porque o juízo de Deus não existe, né? John Lennon, uma grande mente, um homem brilhante para a música, escreveu uma música, Imagine. Você vai cantar, Maurílio? Como começa? Imagine
que não existe nem céu, nem inferno. Que bonito, não é bonito, gente? Imagina todo mundo igual, mesmos poderes, não existe céu nem inferno. O que ele está pegando? Negando a palavra de Deus, negando a doutrina de Deus. Note, Satanás foi astuto. Ele não apareceu como um bicho papão lá para Eva. Não, o pessoal pergunta, a cobra falava, né? É Satanás encarnado, tá bom? É interessante, né? Tem umas perguntas que mudam muito as nossas vidas, né? A cobra andava antes, ela andava sobre 4 pés e agora ela rasteja. Então, na verdade, temos perguntas que não sabemos a resposta, e não vai acrescentar nada em nossas vidas. Mas Satanás, ela se encarna na serpente e sorrateiramente ela não aparece. Satanás não aparece de forma terrível para assustar Eva, de uma maneira sorrateira. Quando você vai para uma música como a do John Lennon, bonita, legal, valeu, paz e amor. Então, vocês vejam como as coisas são sutis, as coisas são colocadas de uma maneira bem sutil, questionando a palavra de Deus para a queda ali. Nota, versículo 5 e 6, há uma proposta em ser como Deus. Satanás começa a trabalhar na mente de Eva dizendo o seguinte: certo que vocês não vão morrer. E agora ele dá um passo a mais e diz que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Deus é egoísta. Deus, todo aquele poder, aquele cara bacana lá, Eva, Ele não quer que você seja igual a Ele, mas se você comer, vocês serão iguais a Ele. Então note Ele trabalhando justamente no eu. Ele quer fazer de Eva uma super criatura, super poderosa. Então o amor é transformado em inveja. Você não gostaria de ser igual a Ele? Desce todas as tardes conversar aqui com vocês, criou todas essas coisas, que bacana. Se você comer, você vai realmente ser igual a Ele, e é certo que não morrereis. Note, é justamente isso que nós ouvimos hoje. Tentações sutis, em livros, em filmes, em músicas, em amigos que estão ao nosso redor. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. A proposta em ser igual a Deus. Para quem gosta de estudar a Bíblia, você vai lá para Filipenses capítulo 2, e você vai ver que Jesus, próprio Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se em semelhança de homem. Ele se faz servo como homem. Justamente o contrário da proposta de Satanás. Jesus, ele segue o plano de Deus e se faz homem. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma comparação muito bonita, 1 João capítulo 2, versículo 16, tem um versículo que diz: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a minha versão diz a soberba da vida, e aí ele traz como ostentação dos bens. Não provém de Deus, não provém do Pai, mas provém do mundo. Já viu esse versículo? Um versículo importante para a gente grifar. Um versículo importante para a gente colocar luzinhas ao redor dele. Pegar, marcar texto e anotar esse versículo. 1 João capítulo 2, versículo 16. Note as 3 palavras: cobiça da carne. Agora você volta para Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, cobiça da carne. Volta para Gênesis capítulo 3 e agradável aos olhos. O que João diz? A cobiça dos olhos. Volta para Gênesis capítulo 3, versículo 6. E desejável para dar entendimento, conhecer o bem e o mal, ser igual a Deus. O que João diz? Soberba da vida, ou ostentação dos bens. Então note que João diz que essas coisas não provêm de Deus Pai, mas provém do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que agrada a carne, com aquilo que agrada os olhos, aquilo que nos pode dar alguma coisa. Nós aprendemos hoje que nós gostamos de ser o quê? Consumidores. Sabia disso, Azaf? Todos nós gostamos de ser consumidores.
A geração Apple aí, né? Não gostei, muda tudo muito fácil, né? Então vocês estão vendo, nós gostamos de ser servidos, consumidores. Aqui ofereceu algo para Eva, bom, e ela viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Meus amados, mas a Bíblia ensina que o norte da nossa vida não é aquilo que é agradável aos olhos, não é aquilo que nos dá entendimento, mas o justo viverá pela fé. É esse o leme que norteia a vida de um cristão. É isso que tem significado realmente na nossa vida. O justo viverá pela fé. E gostaria que vocês voltassem para Gênesis capítulo 3, versículo 6. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Quem reparou dois verbos interessantes aí? Quais os dois verbos? Tomou e comeu. Os dois verbos que trouxeram a queda. Os dois verbos que abriram a porta para o pecado. Os dois verbos que causaram a separação entre o homem e Deus. Só que se você ama a Bíblia, você vai lá para o Evangelho de Lucas. E na última noite de Jesus, o que ele faz com o pão? Parte o pão. E esse mesmo verbo a gente vai encontrar, ele tomou e comeu. Esse é o meu corpo, dado em favor de vós. Os dois verbos que trouxeram pecado e morte para o mundo, tomou e comeu, em Gênesis 3. São os mesmos dois verbos que nós vamos encontrar na noite da Santa Ceia. Tomou e comeu. O pão que representa o corpo de Jesus Cristo, dado entre os homens, para que nós tenhamos vida. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia tem muito a nos ensinar. E nós vemos que o que Eva fez, Jesus vai vir justamente para desfazer. Então, eu gostaria de dizer que a partir do versículo 6, nós vamos entrar ali no juízo divino. Versículo 7 fala que os olhos de ambos foram abertos e eles se escondem. Versículo 10, Deus vai atrás de Adão e ele diz no versículo 10: ouvi a tua voz no jardim quando estava nu, tive medo e me escondi. Pela primeira vez aparece o medo, um rompimento com Deus. Pela primeira vez a desobediência traz algo desastroso, e o homem tem que se esconder de Deus, porque ele conversava com Deus na viração do dia. E vocês vão ver a partir desses versículos que existem um juízo divino. É certo que não morrereis, disse o diabo alguns versículos atrás. E agora aqui Deus dá a sentença. A serpente, ela é amaldiçoada. Nós não lemos, mas vocês poderiam continuar a leitura. Comerás pós todos os dias da sua vida. E dia seguinte, estamos no versículo de número 14, né? Maldita é entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Serpente amaldiçoada. A mulher vai ter dores, diz para Eva, com relação à mulher, a mulher vai ter dores no seu parto e o seu marido a subjugará. O domínio que o homem deveria ter para que tudo funcionasse bem, o domínio vai ser agora de uma maneira brutal, de uma maneira diferenciada. Para o homem é interessante, para Adão, note que ele não abençoa nem o homem nem a mulher, mas ele fala fadigas, ele fala em suor, e tu é pó e ao pó. Versículo 17, Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita a terra por tua causa, então ele amaldiçoa a terra também. Em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias da tua vida, e ela te produzirá cardos ou espinhos, né? E abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então veja que interessante. Vocês estão vendo essas três palavras: fadigas, suor e pó.
Isso daí corresponde à fantasia de sereis como Deus. Satanás oferece para eles algo ilusório: sereis como Deus. E o que o homem ganha em troca? Fadigas, suor e pó. Vocês notem que é interessante, Satanás até hoje vem trazendo tentações. Ele chega para o jovem, ele oferece drogas para os jovens de uma maneira ou de outra: bebida, álcool, festas, orgias, alegria, como se aquilo fosse trazer algo bom. Mas lá no final, o que o jovem encontra? Tristeza, desespero, aflição, ruptura, rompimento, perde a saúde, perde seus estudos, ele vê tragédia na sua vida. É interessante que muitas vezes Satanás chega para uma família e ele oferece, talvez para o marido, para a esposa, um caso extraconjugal, oferece algo, uma alegria. Olha que bom, vai ser muito bom. Note, você está novo, você está jovem, você está bonita, você tem tudo para sua frente, na sua vida. Aproveite essa oportunidade. E a pessoa vai na ilusão de ser como Deus, na ilusão de ter algo mais, na ilusão de que eu posso, eu consigo. E lá na frente que encontra? Rompimento, destruição, ruptura, fadiga. Lá na frente encontra coisas tristes. Na verdade, o pecado traz destruição. E vocês vejam que o que aconteceu com Eva trouxe um juízo divino, e esse juízo divino bastante amargo. Eu amo demais, gosto muito de Derek Kidner, um escritor australiano. E se alguém quiser me dar um presente, pode comprar um livro do Derek Kidner, tá bom? Vou ficar bastante feliz. Ele escreveu algo interessante: o coro da criação range em dissonância. Palavras bonitas para dizer que o que Deus fez agora está com a sintonia alterada. Aquela beleza da orquestração de Deus agora foi rompida. O que Deus criou com tamanha maravilha agora foi há um rompimento, há uma desestruturação nisso tudo. E a gente pode ver no livro do Derek Kidner, no comentário em Gênesis, muito interessante. Ele diz o seguinte: que existe uma quebra da amizade. Não há mais amizade entre o homem e Deus. O homem se separou de Deus, há uma quebra da aliança, a desordem. Nas relações pessoais, há uma alienação. Ou seja, a mulher que tu me deste, tá certo? Então ele já está distante, não é um com sua mulher. Há uma transferência de culpa. Ela que me fez fazer isso, ela que me deu o fruto. A brutalização, ou seja, a agressividade das palavras. E existe também desconfianças. Tudo aquilo que os casais trazem hoje, essa dificuldade de manter um casamento, de manter um relacionamento, onde Deus não é a base do casamento, nós vamos encontrar alienação, transferência de culpa, brutalização e desconfianças. Vocês veem que no aspecto da esfera espiritual, o homem para com Deus, nessa esfera espiritual, o homem foge de Deus, o homem tem medo, e agora começa uma batalha espiritual, uma batalha intensa contra esse inimigo. Vai ter uma batalha todos os dias na vida do homem, e é justamente isso que hoje nós enfrentamos, isso que nós carregamos, uma luta não contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e contra potestades. E no plano físico, a terra foi amaldiçoada, o homem vai ter que fazer o quê? Uma luta para a renovação da terra. O homem vai ter que fazer um esforço para manter a vida. Então aquele domínio que deveria existir para tudo funcionar bem, agora isso daí foi alterado, afetado. Tem que usar agrotóxicos, mas o agrotóxico contamina. Tem que derrubar a mata, mas derrubando a mata altera-se tudo. O homem é ganancioso e quer cada vez mais. O domínio se torna algo brutal. O domínio se torna algo escravizante. O domínio matou já muitas pessoas. Aquele domínio que Deus passou lá para o homem, agora existe sim algo extremamente agressivo, algo pecaminoso, algo que contaminou e contagiou. Esse domínio do homem se torna algo que foi extremamente agravante. Estuda a história e você vai ver
o domínio de todas as pessoas, de todos os poderosos sobre os mais fracos, trazendo morte e destruição. Então nós aprendemos que a queda, para a tentativa de questionar a palavra de Deus, o ser igual a Deus, trouxe um rompimento, uma quebra da amizade. Agora nós temos aqui a vida em Adão. A partir desse momento, todos os que nasceram em Adão. Há uma transferência do pecado. Quem estuda código genético, Ronaldo, lembra do DNA, Ronaldo? O código genético, lembra, né? Então nós herdamos 50% do pai, 50% da mãe. A Bárbara herdou mais da mãe, graças a Deus, né? Então nós herdamos o código genético e ali já herdamos a nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos em Adão e vivemos em Adão. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós herdamos essa pecaminosidade. E ali no Éden, o homem declarou guerra a Deus. E é isso, quando nós nascemos em pecado. E a nossa natureza é declarar guerra a Deus. A gente não quer viver uma vida com Deus, mas a gente quer viver afastado de Deus, alienado de Deus, separado de Deus. E talvez o trecho mais brilhante descrito dessa vida em Adão está em Romanos capítulo 1. Eu convido os amados que abram Romanos capítulo 1, onde Paulo vai pregar o Evangelho, mas antes de falar do amor de Deus, ele fala que a ira de Deus se revela contra todo pecado e toda iniquidade do homem. Paulo não começa pregando o Evangelho falando do amor de Deus, mas sim da ira de Deus. Eu gostaria que vocês vissem, capítulo 1, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade pela injustiça. Vocês vejam, versículo 19, vamos ler um pouco rápido, somente destacar uns pontos mais importantes. Porque que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então vocês vejam, versículo 18: os homens são ímpios e perversos. Versículo 21: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 21, portanto, fala que o homem deixou de dar glórias ao Deus Criador. Versículo 23: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o corpo entre si. Então, versículo 24, o homem está entregue à imundícia. Versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 23 a 25: o homem deixa de glorificar a Deus e adorar a Deus e passa a glorificar criaturas, aves, quadrúpedes e répteis. O homem criado à imagem de Deus agora distorceu, inverteu, rompeu. E o que acontece? O homem começa a adorar aquilo que ele deveria dominar. Ele é dominado pela idolatria. Isso é a imagem do homem no pecado, o homem que vive em Adão. Versículos 26: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Houve uma deturpação da sexualidade. Gênesis, lá no início da criação 2, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher,
Agora aqui, mulheres com mulheres, século I, Paulo escreve isso. E homens com homens, deturpando a sua natureza. Então Paulo está condenando o homossexualismo. Sim, há uma condenação contra o homossexualismo. O homossexualismo é pecado aos olhos de Deus. O homossexualismo é uma consequência do pecado. Então Romanos 1 foi escrito para combater o homossexualismo. Não somente isso, mas continua lendo o trecho para a gente dar uma olhada. Versículo 29. Homens cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Se você aponta o dedo para o homossexual, continua lendo a lista, e você vai ver que da mesma maneira que Deus se aborrece do homossexual, Deus se aborrece do avarento, de quem comete injustiça, de quem tem malícia, quem tem inveja, quem fala mal das pessoas, quem se aborrece de Deus. Vai se encontrar ali no meio também. Sabe o que eu queria dizer de Romanos 1? Ele nos iguala aos homossexuais, nos iguala aos idólatras. Romanos 1 coloca todo homem debaixo do pecado. Não existe um que se salve, seja padre, seja bispo, seja pregador do evangelho, todos são pecadores. É esse o argumento de Paulo em Romanos capítulo 1. Todos são pecadores, não somente os homossexuais, mas todos nós estamos no mesmo nível. E é por isso que ele vai chegar no capítulo 3, depois de falar que não importa se você é um judeu, se você é um gentil, mas todos que nasceram em Adão são pecadores, e todos precisam, carecem da glória de Deus. Romanos 1 é uma descrição exata do que cada um de nós somos. Talvez você fale, eu não sou isso, mas você vai encontrar aquilo. Algum desses adjetivos, um ou mais, vai ser abundante na sua vida, vai florescer na sua vida, no seu coração. E é isso que nós somos em Adão, a nossa natureza, a nossa característica, está aqui em Romanos 1. Paulo não poupa a lista, essa longa lista coloca todos nós no mesmo patamar ali dessa vida em Adão. Então vocês estão vendo que o que Romanos 1 está falando é que a vida em Adão é uma guerra declarada a Deus, porque Deus é santo e nós somos justamente isso daí. Porém, se parássemos por ali, não teríamos esperança nenhuma, mas Deus nos amou. Quando Ele cria o homem por amor, e Ele quer restaurar essa imagem. Então Deus não vai procurar nos seus filhos e falar, não deu certo o meu plano, eu vou para um plano B. O plano da redenção já estava na mente de Deus, mesmo antes da criação de céus e terra. Deus sabia de todas as coisas, Deus sabia de tudo o que aconteceria, e o plano da redenção para restaurar isso tudo já estava na mente de Deus. Há uma ruptura, não há mais amizade, não existe mais um relacionamento do homem com Deus. O pecado traz inimizade, inimizade para com Deus, inimizade para com o semelhante. O homem agora se tornou alguém que não tem mais a imagem de Deus como deveria ser. A imagem foi distorcida, a imagem foi manchada, a imagem foi maculada. E é por isso que agora, a partir de Gênesis 3, entra em ação o que Deus já tinha planejado. O plano da redenção, o plano da reconciliação. E nessa reconciliação, Deus declara graça ao homem. Se de baixo para cima houve uma guerra declarada contra Deus, eu não quero mais saber de Deus. De cima para baixo houve um amor sem igual, onde Deus diz, eu quero saber do homem sim, eu não quero perder o homem para sempre. É uma declaração da graça de Deus.
E é por isso que Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, alguém pode ler para a gente em voz bem alta, por gentileza? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre você e, se referindo a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente dela, lhe ferirá a cabeça, e tu e você lhe ferirá o calcanhar. A que Deus está se referindo? Ao Evangelho. É a primeira menção do Evangelho que nós temos na palavra de Deus. Para quem é teólogo, como Asaf, ele vai chamar isso daí de proto-evangelho, o broto do Evangelho. Primeira referência que nós temos, a vinda de Jesus em carne na Bíblia. O descendente da mulher é Jesus. Ali nós poderíamos dizer hoje, que nós já conhecemos a palavra de Deus, ele vai vir, vai morrer numa cruz e vai ferir a cabeça, ou seja, destruir a Satanás, que você vai ferir o calcanhar. Ele vai sofrer muito, ele vai ser ferido, mas você, Satanás, será destruído. Temos ali o amor manifestado de Deus. Se o homem declara guerra, Deus declara graça. Ele quer restaurar o homem. E essa restauração de amizade é o que a Bíblia chama de reconciliação. A reconciliação, na verdade, só vai existir se houver a redenção. A palavra redenção significa compra, resgate, por um preço. E esse resgate vai trazer uma restauração de amizade que nós vamos chamar de reconciliação. 4 trechos do Novo Testamento são clássicos sobre reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 10, não vamos ter tempo de detalhá-los. 4 trechos de reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 10, onde vai falar da obra de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, vai falar também sobre a reconciliação. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22, fala que Jesus derrubou uma parede que dizia de separação entre judeus e gentios, e reconcilia os dois em um povo único. E Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 22. É justamente isso daí que nós temos da reconciliação. Meus amados, eu gostaria de, nesses minutos finais que nos restam, eu gostaria de ir para Colossenses capítulo 1, e gostaria de rapidamente mostrar o que Jesus fez para que houvesse a restauração da amizade. Colossenses capítulo 1. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, e nós vamos ver aqui o que o nosso amado Salvador fez para reconciliar. Diz no versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas, Deus, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então vocês estão vendo Jesus, o Salvador. Jesus, redenção, deu o seu sangue numa cruz, para poder justamente pagar um preço. Ele não pagou esse preço para Satanás. Ele não pagou esse preço para o homem, mas pagou esse preço para o próprio Deus. Isso que significa redenção, ou remissão dos pecados. Então vocês estão vendo Jesus como Salvador. Versículos 15 em diante: essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então vocês estão vendo agora aqui em Colossenses, Cristo como sendo o Criador. O mesmo Cristo que é o Salvador, é o Cristo que é o Criador, que estava lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Jesus estava participando da criação, e agora ele se encarna e vem a essa terra,
e ali levar até aquela cruz e verte o sangue. Porque não há como o homem se salvar por si próprio. O homem não consegue a salvação por si próprio. Se você continuar lendo Gênesis 3, o homem é expulso do paraíso e há uma espada flamejante que fica girando em volta da árvore da vida, significando que o homem não tem como se salvar. O homem não tem como conseguir vida eterna. Mas Colossenses, Paulo está mostrando que o Salvador, ele tem poder porque ele é o Criador. Versículo 18: Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Pois aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Note, esse Jesus que é o Salvador, é o Criador, ele é o cabeça da igreja. Quando ele morre na cruz, ali ele compra um povo. Ele compra para si aqueles que são salvos. Ele compra pelo seu sangue pessoas que estavam perdidas, rompidas o relacionamento com Deus, e agora ele traz para junto de si, forma um corpo, forma um povo, restaura a amizade. E essa amizade é aqui, a igreja, mas não a igreja física, mas uma igreja universal em todo canto do mundo. Aqui existe comunhão, que é a restauração da amizade, e ele é o cabeça. E veja o versículo de número 19, diz: porque aprove a Deus que nele desse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus reconciliou tudo. Olha o slide: reconciliou-nos com Deus e reconciliou-nos com o próximo. A reconciliação significa devolver uma amizade. A palavra reconciliar significa unir um elo que estava quebrado. É uma figura de uma linguagem paterna, de uma casa, de uma família, onde houve uma ruptura, uma quebra de amizade, e agora Jesus restaura essa amizade pelo sangue que ele comprou na cruz. Ele faz uma reconciliação para com Deus e para com o próximo, e essa reconciliação teve um preço, o preço do sangue dele vertidos na cruz. Versículo 21: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos, novamente, reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Portanto, meus amados, nós somos comprados, fomos resgatados dessa inimizade, dessa separação, para uma vida de amizade com Deus, pelo sangue que ele verteu na cruz. Portanto, a criação nos remete ao Filho de Deus. A criação nos leva até Jesus Cristo, porque Deus poderia ter feito os céus mais bonitos, o universo mais bonito que ele poderia. Deus poderia ter feito as coisas mais grandiosas, mas se parássemos em Gênesis 3, nós estaríamos totalmente perdidos, e nada disso teria valor para nós. Porém, a criação fala de Jesus, reconciliação. Isso é maravilhoso demais, isso é grandioso demais. Vocês vejam como Cristo, aqui em Colossenses, é apresentado como aquele que tem o primeiro lugar, a primazia, o primeiro lugar. Ele é tudo em todos. Ele é o Salvador, ele é o Criador, ele é o cabeça da igreja, ele é aquele o Filho amado que faz a reconciliação. Que grandeza, que maravilha nós encontramos em Colossenses. Eu tenho 5 minutos? Não, eu sei que eu não tenho. Posso mais 5 minutos? A minha filha pensou: autorizo, quais são as aplicações que eu tenho? Todo pregador, quando fala que 5 minutos, é no mínimo 22 minutos, tá bom? Eles enganam, não acreditam muito não. Quais são as aplicações que nós teríamos? Muitas. Mas eu queria pensar alguma coisa para segunda-feira. O
que nós poderíamos pensar? Eva, ela estava no jardim, num lugar maravilhoso, na inocência, e ali ela se deixou levar pela voz de Satanás. A meditação do trecho de hoje nós temos percebido a voz do diabo. O diabo já tentou hoje de manhã, já apareceu hoje de manhã perto de você, à tarde ele apareceu, agora à noite ele está rondando, ele entra aqui. Quem imagina que igreja é uma coisa que não entra, ele entra ou não? Teologicamente falando, entra. Às vezes tem alguém pregando aqui e você está pensando em alguma coisa lá fora, né? Então ele está bombardeando a mente. Nós temos ouvido e percebido a voz de Satanás. Alguém vai abrir 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3? Paulo tinha essa preocupação. Eu não sei se você é crente ou não. Aqueles que não são crentes, a Bíblia afirma que Satanás tem você nas mãos deles. Você ainda não foi reconciliado com Deus. Aquele que não é crente está nas mãos de Satanás, e você é usado por Satanás. Não é fácil uma pessoa não ter liberdade. Por isso que Jesus se oferece como aquele que vem para trazer a liberdade. Não há vida sem liberdade. Mas nós também que somos crentes, Satanás não pode possuir de nós, mas ele rodeia, ele joga pensamentos, e muitas vezes pensamentos sutis. Um aplicativo, uma novela, uma música, um amigo de escola, um colega de trabalho. Alguém lê 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3? Por gentileza. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Se Satanás vem, ele influencia, a nossa mente pode se desviar da pureza e da devoção a Cristo. Então, o que eu levo de Gênesis 3, hoje queria que levasse, nós temos tido cuidado com o que a gente está vendo e com o que a gente está ouvindo. Nós temos tido cuidado com as pessoas ao nosso redor. Paulo temia que Satanás, assim como enganou Eva, também começasse a bombardear a mente dos coríntios e afastasse eles da pureza, afastasse eles da devoção a Cristo. Cuidado quando você começar a perceber que alguma coisa não é muito legal. Está muito em moda assistir séries hoje em dia, tá certo? Cuidado se você perceber que alguma coisa está tendendo para o mal. Desative a Netflix, é mais fácil. Cuidado se está ouvindo música, essas músicas não estão te dando bons conselhos. Desligue e vai ouvir outro tipo de música. Cuidado com aquele amigo de escola, aquele professor, ou aquele amigo de faculdade, talvez falando coisas que fogem da Bíblia. Cuidado. Satanás bombardeando a mente. Isso é perigoso. Muitos se desviaram. E olha que quem está em pé, cuidado para que não caia. Tá certo? Segunda lição, segunda aplicação que nós teríamos: como nós temos enfrentado isso tudo? Como nós temos enfrentado as tentações? Satanás por 3 vezes tentou Jesus, e nas 3 vezes ele começou com uma palavra, com uma expressão. Quem se lembra? Oi? Está escrito. Nas 3 tentações de Jesus, as 3 vezes ele começou o seguinte: está escrito, está escrito, está escrito. O que isso significa? Jesus meditava na palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus e memorizava a palavra de Deus. A melhor maneira de nós combatermos as tentações seria a gente também saber que está escrito. Memorizem a Bíblia. Você só vai memorizar a Bíblia se você ler muito a Bíblia. Leiam muito a Bíblia, mas muito mesmo. Gaste seu tempo lendo a Bíblia. Invista seu tempo lendo a Bíblia. O tempo que você tiver disponível, leia a Bíblia. Deixe uma Bíblia no seu carro, no seu trabalho, uma na sua casa. Leia um único versículo lá que você possa aprofundar. Talvez seja uma arma útil contra os ataques de Satanás. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele fala algo interessante. Alguém poderia ler Tiago 4 e 17? Desculpe, 4 e 7. Portanto,
Desculpa, eu não ouvi o começo. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resistir ao. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Ele é inimigo derrotado na cruz. Ele não tem poder contra aqueles que foram reconciliados. Ele vai chegar perto e tentar bombardear. Mas se você se sujeitar a Deus, a hora que ele vier falar: Satanás, retira-te, em nome de Jesus, ele vai bater em retirada. Ele não vai conseguir. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele irá se retirar sem dúvida alguma. Terceiro e último ponto, aplicação. Nós estamos vivendo em Adão ou vivendo em Cristo. Existem, quando nós estudamos a Bíblia, duas cosmovisões: no que você crê, no que você acredita. E essa cosmovisão influencia no seu comportamento, na sua linguagem, nos seus desejos, na sua vontade e no seu destino eterno também. Essa cosmovisão pode ser de acordo com Romanos 1, você vivia ainda em Adão. Você vivia na idolatria, no homossexualismo, na inveja, na maldade, na lista de Romanos 1. Ou você pode ser uma pessoa salva. Se você está longe de Deus, entregue seu coração para Jesus, creia que Ele morreu na cruz para te salvar. Fale: Jesus, eu preciso da tua salvação, quero me reconciliar com Deus. E você passa a ter uma vida em Cristo, uma nova vida, uma vida restaurada. Deus fez de Jesus na cruz pecado por nós, para que nós pudéssemos ser novas criaturas, novas vidas. Abra Romanos capítulo 5, esse trecho maravilhoso de Romanos. Ali, Romanos capítulo 5, tem uma descrição muito bem do homem Adão. Romanos capítulo 5, Paulo fala que nós somos o quê? Ímpios. Olha que boa definição. Paulo fala que nós somos fracos. Paulo fala que nós somos pecadores, tá certo? Então, é uma definição muito boa do homem no início do capítulo 5. Mas no versículo de número 12, Paulo fala: portanto, assim como por um só homem Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 14: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo de número 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Portanto, a pergunta é: nós temos vivido em pecado ou temos vivido revestidos da justiça de Cristo? Adão e Eva estavam nus e se vestiram de folhas, daí Deus lhe deu vestimenta. Nós que somos reconciliados, somos revestidos da justiça de Cristo por uma nova vida, e não mais uma vida em pecado. A pergunta é: como temos vivido? Em Adão, no pecado, buscando as coisas sujas, ou nós reconhecemos que Cristo nos reconciliou, nos deu esse acesso à presença do Pai, nos colocou na família de Deus, e hoje nós temos uma nova vida, novas criaturas, revestidos pela justiça de Cristo, uma vida de pureza, uma vida de santidade. Como tem sido a nossa vida? Meus amados, esforcem-se para uma vida de justiça, e você só consegue isso mediante uma vida debaixo da palavra de Deus, muita palavra de Deus, muita oração, e no poder do Espírito Santo, para que a gente viva a vida de Cristo. Que assim seja. Amém.